Pois é, nós voltamos então agora a falar sobre o cancelamento do leilão de arroz importado pela Conab. Agora quem fala com o canal AgroMais é o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao canal AgroMais, ao Agronotícias. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, é um prazer poder falar com você e com o Brasil. Deputado, antes da gente falar aí dessa decisão da suspensão em si, eu queria uma avaliação rápida do senhor em relação a esse cenário que vinha se montando aí. O senhor acha que havia necessidade desse leilão? O governo fala aí que queria manter, garantir a disponibilidade de arroz aqui nacional, dentro do Brasil, queria também garantir a manutenção dos preços, sem especulação, enfim. O senhor acha que se justifica essa compra do arroz pretendida pelo governo ou era de fato um movimento que não tinha necessidade? Olha, eu não vejo necessidade de ter feito essa importação que foi cancelada, até porque o arroz é uma cultura de ciclo curto e, para mim, a medida mais efetiva que precisa fazer é apoiar a cadeia produtiva, o setor produtivo de arroz lá no Rio Grande do Sul para a sua recuperação. E a importação ela traz uma série de outros fatores que são complicadores, sem entrar no mérito de quem comprou, quem ganhou, quem não ganhou, mas para mim a decisão de importar o arroz ela foi equivocada. A decisão de importar foi tomada, aí veio o leilão, agora veio a decisão da suspensão do leilão, né? O governo anulou o leilão, cancelou a compra. O senhor entende que essa decisão agora, então, foi acertada por parte do governo? Sim, eu acho que deve não só essa questão do leilão do arroz, outros temas que estão sendo discutidos, como a devolução da MP, eu acho que isso é uma lição para o governo de que precisa ouvir mais o parlamento, ouvir mais a Câmara, o Senado, o setor produtivo, e eu vejo como uma saída importante essa do governo de ter recuado, feito a suspensão, já que tudo que gera dúvida é preciso ter transparência, esclarecer. E agora, para mim, ainda está no momento do governo fazer a discussão mais ampliada, não só com seus técnicos, ficou claro que houve essa decisão errada, equivocada, então, por isso, para mim, a decisão foi correta do governo. Agora é chamar o setor produtivo, o que o setor se responsabiliza e se tiver que fazer incentivo, se tiver que subsidiar, primeiro ouvir o setor do país, não só de arroz, mas de outros produtos que acha que poderá haver risco de abastecimento. Primeiro, chamar os brasileiros, os produtores brasileiros, e chamar nós do parlamento. Ora, vocês têm condição, o que precisa? Para mim, acho que esse é o caminho correto. Muito bem. A gente sabe agora que o leilão foi suspenso, anulado, a compra cancelada. Alguns parlamentares acreditam que a página precisa ser virada e avançar no diálogo. Outros acreditam que é preciso haver uma investigação, mesmo com o cancelamento o cancelamento do leilão. Enfim, qual a avaliação do senhor? É momento de virar essa página e avançar nos diálogos apenas? Ou é preciso, de fato, ainda avançar também em algum tipo de investigação em relação a esse leilão que ia ser realizado e não vai mais? Olha, eu sou do princípio de que os recursos públicos, eles precisam ter a maior lisura e a maior transparência possível. Na minha avaliação também, é preciso seguir os dois caminhos, né? Ao virar a página em relação ao abastecimento de arroz, chamar, como eu já afirmei, o setor produtivo, o Congresso Nacional, fazer esse debate e, para mim, tem que partir do próprio governo a apuração, se houve vício, se houve erro, se houve algo de irregularidade na realização do leilão. Para mim, os dois pontos têm que ser esclarecidos para a população brasileira. O próprio governo, com certeza, tem esse interesse de deixar claro para toda a população brasileira e para o mundo, né? Já que o mundo inteiro tem uma lupa sobre o Brasil. E agora, mais do que nunca, quando acontece essas tragédias, eu acompanhei a tragédia de Brumadinho, fui presidente da comissão, participei da CPI, então não tem nada que precisa ficar escondido, tudo tem que ser lisura e transparência. Então, os dois caminhos têm que ser seguidos. A primeira preocupação
em relação à população, o abastecimento ao setor produtivo e depois partir também para o governo saber, ter esclarecimentos de quem foram os profissionais, quem são os responsáveis, e todos têm que ter fé pública quando faz um leilão, uma compra ou aquisição. Claro que a preocupação do governo é muito procedente, eu acompanhei as declarações do ministro da Agricultura, que em todos os momentos colocando-se ali com clareza as diretrizes que foi dada por ele, e agora é avaliar se foram cumpridas ou não. Deputado, o fato é que esse leilão anulado aí, toda essa movimentação já traz algumas consequências. O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, saiu do cargo, né, deixou o cargo. E agora esse cargo está vago, o Plano Safra está aí batendo a porta, daqui a alguns dias ele deve ser apresentado, e o Nery Geller era um dos principais articuladores e quem estava tocando toda essa questão. Você acredita que de alguma forma essa questão que a gente está passando aí, a saída de Nery Geller do cargo, pode influenciar de alguma maneira no avanço do Plano Safra, ou o senhor não acredita nisso? Olha, o Plano Safra, eu sou um crítico nos últimos 30 anos, desde que atuo no agro como agrônomo, presidente da Emater e secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, da falta de previsibilidade. Você vê, a safra está logo ali, daqui 60 dias nós estamos plantando a safra, e as regras são anunciadas quando a semente está caindo no solo. País nenhum do mundo faz isso. Então, eu com outros parlamentares, como Alceu Moreira, nós sempre defendemos, temos inclusive proposição tramitando no Congresso Nacional, de que seja um plano safra plurianual, pelo menos um planejamento de 5 anos. Então, já que ele é anunciado a hora que a semente está indo para o solo, eu não vejo prejuízo em relação às regras, às taxas de juros, os incentivos, como eu tenho defendido. Eu fiz uma proposição de que aquelas tecnologias mais sustentáveis, que emitem menor percentual de gases de efeito estufa, tenha taxas mais baixas. O ministro inovou colocando aí o plano do Safra mais verde. A gente espera que ele avance nessas tratativas e, com certeza, as decisões já foram tomadas. Claro que sempre o deputado Nery Geller, que eu conheço muito, ele faz falta, qualquer um líder faz falta, um articulador, mas o ministro terá sabedoria de colocar um articulador ali que tenha o preparo, o conteúdo e a condição de liderança e fazer com que o Plano Safra não tenha prejuízo. Bom, acho que eu não posso deixar de perguntar para o senhor, porque de ontem para hoje, alguns parlamentares têm vindo aí nas entrevistas e comentando sobre a necessidade do governo, de uma maneira política mesmo, revisar a permanência de algumas pessoas aí, de algumas lideranças nos cargos, como o ministro Carlos Fávaro, presidente da Conab. Você acha que o momento é de revisão nessa questão, uma revisão política mesmo, ou também isso pode acabar prejudicando ainda mais, trazendo mais turbulência para esse momento de desgaste já entre governo e as pautas que tramitam e as decisões de medidas provisórias, enfim. Como o senhor entende esse momento em relação a essas pessoas que ocupam esses cargos? Bom, primeiro, eu tenho feito uma defesa que o Brasil está precisando da política do Brasil real. Sair só das dancinhas, dos ensaios nas redes sociais e vir para a política do Brasil real, que é essa que vai lá com a população, ver as dores da população, os desafios e toma as decisões. Então, o Brasil precisa sair da polarização e para um momento de serenidade. E eu acho que isso está faltando, sim, ao governo, ao presidente da República, seus principais articuladores. Mas, para mim, nesse momento, quando a gente precisa de paz, a gente precisa de serenidade, o governo fazer mudança, a não ser quem são os responsáveis pelo processo que aconteceu aí da importação do arroz, fazer como o ex-presidente mineiro Itamar Franco. Quando há dúvida, afasta, depois faz a apuração. E quando não tem ninguém livre, não tem nenhum problema, a pessoa permanece. Agora, em relação ao ministro, eu não vejo nenhuma necessidade do governo fazer alterações. Eu acho que precisa de tranquilidade, dar segurança para o ministro, apoiar o ministro, no sentido de que o Plano Safra seja anunciado com regras claras, com apoio ao setor produtivo e dê cada vez mais transparência a esse processo. Então, eu acho que o governo precisa de paz e não de dissociação, não de divisão. Deputado,
Queria agradecer demais a sua participação mais uma vez com a gente aqui no canal AgroMais. O senhor já é um parceiro nosso, conversa aqui com a gente, sempre atendendo com muita gentileza a nossa audiência, trazendo de uma maneira didática, né, essas questões que estão aqui em Brasília, mas que refletem no homem do campo. Então, queria mais uma vez agradecer, desejar uma boa semana aí de trabalho. A gente volta a conversar numa nova oportunidade, deputado.